Amém. Graça e paz, igreja. O que o João falou é verdade, porque subir aqui não é só uma responsabilidade, mas subir aqui é exatamente você chegar e falar algo que está tocando no seu coração e pode vir a fazer diferença na vida das pessoas. Mas você sabe que na terça-feira, na rádio, apresentando o jornal, nós entrevistamos o pastor Lucas Girardi para falar exatamente sobre os 500 anos da Reforma Protestante. E eu senti um friozinho na barriga. E eu brinquei na segunda-feira com o Jô, quando o Daniel fez o convite para a gente. Não está valendo tempo ainda não, hein? Não está valendo tempo ainda. Calma. E se a gente não sente friozinho na barriga, ou aquele friozinho que sobe na espinha, a vida morreu. Acabou. Porque você faz as coisas mecanicamente. E isso é a pior coisa do mundo a partir do momento que você faz as coisas mecanicamente. A partir do momento que você faz algo por pura obrigação. E essa não é, ou esse não é, aquilo que nós devemos ter e viver como padrão de vida cristã, que é a realidade. E o Daniel me propôs um tema interessante, da maldição para a bênção. Da maldição para a bênção. E aí eu pesquisando a palavra de Deus, 2 textos me vieram ao coração. O primeiro lá em Mateus 22, 29, não precisa abrir. Diz o seguinte: errais por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Está aí o motivo de um dos motivos da maldição na nossa vida. Erramos porque não conhecemos a Escritura, não conhecemos a palavra e não conhecemos o poder de Deus. São as duas asas, a palavra e o poder. E o outro texto que diz, lá em Oséias 4:6, o meu povo é destruído por lhe faltar conhecimento. Aqui encontramos um motivo da maldição que assola tantas e tantas pessoas, inclusive o crente, inclusive o cristão. Não se dá valor aos princípios e não se dá valor aos valores de Deus. Se vive desregradamente, deixando a vida nos levar. Tem até música, né? Deixa a vida me levar. A vida leva eu. Vou para onde você quiser. Então, o primeiro motivo da maldição é a desobediência. O segundo motivo da maldição é a confiança no homem. Quando desobedecemos a Deus e confiamos no homem, em nós mesmos, nossa independência traz maldição sobre a nossa vida e mais, na vida de quem está à nossa volta. Veja, por exemplo, que o Daniel falou da Reforma Protestante. A maldição entrou na vida do homem através do pecado de Adão, certo? Não há dúvida disso. Pela mentira de Satanás e pela desobediência do ser humano. E com o passar dos tempos, a maldição do pecado tomou conta do homem e as teorias humanistas. E quando se fala em teoria humanista, não é humanitariamente, não é ajudar as pessoas, não é você abrir a mão ou estender a mão às pessoas, mas teorias humanistas que transformaram o homem num ser egoísta, num ser mesquinho, num ser mau caráter. Esta que é a realidade. Por um erro teológico de interpretação da Bíblia, o homem ficou aberto às maldições. E eu dou um exemplo aqui. Tomás de Aquino, um dos grandes teólogos da Igreja Católica, disse que o pecado não interfere na queda do homem como um todo, mas apenas uma parte. É verdade isso? A vontade estava corrompida, mas o intelecto não havia sido afetado. Quando nós sabemos que quando o homem caiu, quando o pecado de Adão entrou no mundo, nós tivemos 2 grandes problemas. Primeiro, a morte do espírito. O nosso espírito morreu. E segundo, a nossa alma, o nosso intelecto se transformou em uma mente egoísta e mesquinha.
Então isso tudo é conversa para boi dormir. E quem se apega a essas inverdades traz maldição para a sua vida. Então a Bíblia diz que todos pecaram, todos se mancharam na cor do pecado e estão destituídos da glória de Deus. Mas Deus, e aí entra a parte boa, Deus nunca se esqueceu do homem. Deus, na sua grande misericórdia, não desistiu do homem caído, amaldiçoado pelo pecado, e lhe proporcionou uma saída. E a saída está lá em João, capítulo 1, dos versos 1 ao 4, que diz o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então, para nós enfrentarmos a maldição e vencer a maldição, total e completamente, Deus nos enviou o seu Verbo, Deus nos enviou o seu Filho, o Verbo é a palavra e a palavra é Jesus. Diga aleluia, aleluia, a palavra é Jesus, é aquele que pode nos dar a vida e a vida com abundância. Se o pecado vai minando a vida do material, a vida emocional, a vida espiritual, acompanhado da condescendência do homem, porque o homem se permite a isso, não é bom, não é bem assim, dá para superar, eu consigo, eu posso controlar. Pecado não é brincadeira. O pastor Eros já disse isso várias vezes aqui. O pecado não é brincadeira. Ele pode ser bonito, formoso, maravilhoso. Como é torcer pelo São Paulo, por exemplo? Devolvi agora, hein? Quanto menos eu conhecer a palavra Jesus, menos poder para vencer a maldição, menos poder para vencer o pecado. Quanto mais eu conheço a palavra, mais poder para vencer o pecado. E quando nós confessamos a palavra, trazemos Jesus para a nossa realidade. A coisa mais impossível de acontecer, Ele já fez na nossa vida. Transformar gente como eu, perversa, carnal, egoísta, em uma nova criatura, em filho de Deus, nascidos de novo pela palavra. Como disse Cristo lá na cruz do Calvário, o centro da mensagem é a cruz. Aliás, essa série de 4 mensagens poderia se chamar A Caminho da Cruz. O caminho da cruz. Lá na cruz do Calvário, Jesus disse: está consumado. Acabou. O pecado, como disse o Daniel, foi aniquilado na nossa vida. O pecado, não os pecados. Porque nós continuamos pecando. Mas temos um advogado junto ao Pai que nos defende e é o melhor advogado do mundo. É o registro 001 da OAB. O homem pode até ressuscitar outro. Você concorda com isso? O homem pode até ressuscitar outro homem. Mas ninguém consegue transformar o ser humano degenerado, deformado pelo pecado, em um herdeiro de Deus. Só Jesus, só a palavra. E a única maneira de vencer este mal é o tratamento certo. E quando a gente fala em tratamento, a gente tem um diagnóstico. O diagnóstico é: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O tratamento é, por onde começa o tratamento? Pela palavra. A palavra de Deus, esse livro é o mais vendido do mundo, mas o menos praticado é a bula do remédio que nós temos para vencer o ódio, para vencer o pecado, para vencer a maldição. E onde a palavra opera? A palavra opera no meu coração. A palavra opera em mim. O grande segredo é a palavra. É a palavra que opera, é a palavra que transforma. Deus não quer que nós continuemos assim. Por isso, Ele tem um plano de salvação para as nossas vidas. Quando Ele viu que a primeira forma, Adão, falhou, não deu certo, Ele projetou uma nova e nos deu Jesus. Perfeito em justiça e santidade. Ele nos criou novos em Jesus,
filhos do Deus vivo. Jesus iniciou uma nova geração. Eu e você ganhamos a mente e o coração de Cristo. Eu e você ganhamos a imagem e a semelhança daquele que tudo fez, daquele que tudo faz e daquele que tudo fará ainda nas nossas vidas. Lá em Mateus 4 a gente vê muito claramente como o diabo age nas nossas vidas. Primeira coisa que o diabo faz para trazer maldição sobre nós, ele cria dúvida. Primeira coisa, o diabo cria dúvida em você. Se és o filho de Deus, você é filho de Deus? Você tem certeza disso? Você tem certeza da sua salvação? Então o diabo não pode criar dúvida no seu coração. A segunda coisa que ele faz, ele cita a palavra para colocar Jesus, nós, em situação de pecado. Como ele fez com Adão e Eva. Pode desobedecer, nada vai acontecer. Ou ele muda um pedacinho da palavra e aí tudo fica normal. Então ele usa a palavra. Diga aos seus anjos que o peguem, eles não vão deixar você cair. E a terceira coisa que o diabo faz, ele oferece benefícios. Ele oferece benefícios para você. Você pode muito bem fazer qualquer coisa. Eu lhe dou isso. E a partir desse momento, você passa a acreditar nele. E como é que você faz então? Para vencer a maldição? Declara, confessa, fala a palavra de Deus. Por isso que na sua Bíblia, leia, grife na sua Bíblia a palavra. Jogue na cara de Satanás a palavra. Resistir ao diabo com a palavra, e ele fugirá de vós. Diga para ele, sobre todas as coisas, eu sou mais que vencedor. Porque Paulo diz, posso ter fome, posso não dormir, posso isso, posso aquilo, mas em todas as coisas, em Cristo Jesus, eu sou mais que vencedor. Amém? Isso é cruz. Eu costumo dizer que a cruz é a chave de entrada do Jardim do Éden. Para que nós possamos voltar para o Jardim do Éden. Para que nós possamos andar de novo com Jesus. Para que nós possamos estar de novo junto com Jesus. E para a gente fechar. Para aplicar na nossa vida o segredo para vivermos livres de maldição. Primeiro, temos lido, estudado e pautado nossas vidas nos ensinos da palavra de Deus? Ou temos nos deixado levar por nossas próprias ideias, nos achando independentes? Qual é o lugar que a palavra de Deus ocupa na nossa vida? Qual é o lugar, qual é o valor que a palavra de Deus ocupa na nossa vida? A palavra de Deus é luz para os meus pés? A palavra de Deus está escondida no meu coração? A palavra que é a verdade nos libertou verdadeiramente? Segundo, confiamos somente e plenamente na obra de Cristo na cruz do Calvário para a nossa salvação? Confiamos naquele sangue derramado na cruz do Calvário? As 7 palavras de Cristo na cruz do Calvário? No sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, quando Jesus morreu e o Cristo ressuscitou ao 3º dia, para que tivéssemos vida e vida em abundância? Ou temos outras possibilidades, caminhos ou mediadores para nos garantir assentados na grande mesa da ceia do Senhor naquele dia? Você tem certeza absoluta da sua salvação? Porque quando não confiamos totalmente em Cristo, na obra que Ele fez na cruz do Calvário, nos perdemos nessa vida. E ao nos perder dessa vida, trazemos maldição sobre nós e sobre as pessoas que estão ao nosso lado. E eu quero dar aqui um pequeno testemunho para fechar. Nem a minha esposa sabe disso. Mas os momentos mais felizes que eu vivi esse ano foi quando, num momento de crise, de dificuldade, aliás, esse ano está sendo assim, né? Vou lhe dizer uma coisa.
apertando, apertando, apertando. Mas Deus está conosco. E aí numa noite, já deitado na cama, conversando com a Ana, minha esposa, ela disse: nunca vivemos tão bem na nossa vida. Nunca estivemos tão bem na nossa vida conjugal. As finanças podem estar complicadas, tudo está difícil, está complicado. Mas eu e você, ela disse, confirma isso? Posso falar? Ela disse: nunca vivemos tão bem na nossa vida. Glória a Deus. Da maldição que vivíamos lá, quando estávamos chafurdando na lama do pecado, até chegarmos à bênção de Jesus na cruz do Calvário, a sua ressurreição, o derramar do seu Espírito Santo sobre nós, nós devemos louvar a Deus, agradecer e dizer: por tudo o que tens feito, eu sou grato por isso. O que Deus fez por você? Libertou você de você mesmo. Não foi do pecado, mas Jesus libertou você de você mesmo. Daquele velho homem, egoísta, fominha, que quer a bola só para você. Mas Jesus nos libertou disso, para que nós vivêssemos uma vida abundante, feliz, alegre, toda escrita por Ele e pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia! Aplauda o Senhor agora.